Evidentemente que hoje o comentário inicial ele é dedicado ao derby de ontem. Um derby histórico, tá? Eu sei que, especialmente o lado que sai derrotado, entre aspas, com o sentimento de derrota, essas palavras foram usadas pelo próprio Abel ontem, na entrevista pós-jogo, que o sentimento era de derrota para o time do Palmeiras. Afinal de contas, dominou o jogo quase inteiro, a gente vai falar sobre isso, mas é um sentimento de derrota. O rival do Corinthians, não só o palmeirense também, muita gente vai falar nesse instante. Ah, mas é só um jogo de primeira fase do Paulistão. Sim, é verdade. É só um jogo de primeira fase do Paulistão. Mas não tem como negar, é um derby que entra pra história. É um derby que entra pra história. Muita gente pode, daqui a um tempo, vir e questionar. Tá, mas o que aquele derby decidiu? Por enquanto, nada. A gente não sabe o que esse ponto pode fazer de diferença pro Corinthians e o que esses dois pontos podem fazer de diferença pro Palmeiras na competição. Esses dois pontos que o Palmeiras deixou de ganhar. Mas a verdade é que, diante de tudo que aconteceu, é sim um derby que entra pra história. Um derby que, por ocasião, né, do destino, ele aconteceu lá em Barueri. Foi até um bom público, tá? 30 mil pessoas lá em Barueri. Mas poderia ter tido um público melhor. Fosse ele aqui no Allianz Parque. Poderia ter tido um clima muito melhor. Fossem duas torcidas. Tudo isso que a gente já sabe. Mas essa não é a realidade. A realidade que a gente vive hoje no futebol paulista é essa. Torcida única. O Palmeiras tem o seu problema com o gramado do Allianz Parque, então tá mandando os seus jogos na Arena Barueri. E lá na Arena Barueri, o Palmeiras foi dominante. Durante 87 minutos, o Palmeiras foi dominante. Pôde até ampliar o marcador em alguns momentos. Mas o clássico é um negócio muito sério, né? Frase de Mauro Betting. O clássico iguala os desiguais. E o Corinthians virou uma chave, tá? O Corinthians pode não se classificar. O Corinthians, se classificar, pode não ir longe. Muita coisa pode acontecer com o Corinthians que ainda está em processo de organização. Mas a chave mental parece ter virado. Em vários momentos, o Corinthians teria, sabe, desistido da partida. E não de propósito. Eu acho que jogador nenhum joga a toalha de propósito. Mas o mental, sabe, a falta de confiança, o momento quando as coisas não estão acontecendo, tudo isso acaba influenciando. E em situações como o Corinthians estava vivendo até outro dia, os acréscimos teriam sido apenas protocolares. Mas não é que o negócio virou, cara. Não é que o negócio virou. E aí o Corinthians diminui o marcador. Yuri Alberto que vai fazer falta, hein? Vai fazer falta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vem aí as primeiras informações da contusão do Yuri Alberto. Ele deve ficar afastado 6 semanas. Yuri Alberto faz um gol. As mudanças que o técnico do Corinthians fez deram certo. As mudanças que o técnico do Palmeiras fez não deram tão certo assim. Aí vem o ingrediente que é um ingrediente para deixar esse derby ainda mais especial, que é a expulsão do Cássio. Cássio vai expulso. O Corinthians toma uma atitude meio corajosa, meio maluca, de trocar o goleiro ali, porque pelo que eu entendi, e pelo que o próprio Gustavo Henrique falou depois, o Yuri Alberto era a primeira opção para ir pro gol. Não sei se por ele ser um cara que brinque no gol, lá nos rachas, lá nas brincadeiras, no centro de treinamento do Corinthians, mas eu imagino que também por ele ser o cara lá da frente, né? O Corinthians tinha um a menos.
bota o cara lá da frente no gol. E aí o Corinthians toma a decisão de colocar um zagueiro no gol, porque o Yuri Alberto seria referência ainda. Naquele momento, por alguma razão, o Corinthians ainda acreditava. E eu entendo, porque o Corinthians tinha empatado. Só que no momento que você perde o goleiro expulso... Empatado não, tinha diminuído o marcador, perdão. Mas no momento que você perde o goleiro expulso, muita gente poderia imaginar, fecha ali, seja o Deus quiser, o que Deus quiser, né? Mas não. O Corinthians colocou um grandalhão lá, né? Porque se a bola passasse da barreira e fosse no gol com o Yuri Alberto, provavelmente seria gol. E quase foi. E quase foi. Quase. E aí, na sequência, cara, o golaço de falta do Garro numa falha incrível do Everton. Uma falha que a gente não tá acostumado a ver o Everton cometer. Não sei o que ele imaginou ali de deixar a bola passar para ter mais tempo de reposição e acabar o jogo. Mas também se ele pega e mergulha, vai no chão, encaixa, faz aquela cena bonita, ele também ganharia tempo, enfim. Uma falha individual do Everton acabou custando a vitória ao Palmeiras e dando um empate muito comemorado pelo torcedor corintiano. É uma rivalidade histórica. Quem é de São Paulo, quem vive isso de perto sabe. É um jogo que muda com o humor da cidade. É incrível. E mesmo sendo numa primeira fase, numa fase de grupos de Campeonato Paulista, podem ter certeza. É um jogo que serve como mais um degrau para a volta de confiança do Corinthians. O Corinthians está jogando um futebol maravilhoso? Longe disso. Longe disso. Mas é um Corinthians com vontade, mais corajoso, mais confiante e que ainda precisa de muita coisa para se classificar. Mas que volta a ficar por ali, pelo menos no bolo. Pelo menos uma segunda-feira diferente, o corintiano vai ter. Porque o sentimento de derrota que o palmeirense teve se junta à derrota que o santista teve, ao empate no finalzinho com o sentimento de derrota que o São Paulo também teve. Fazia tempo que o corintiano não tinha uma segunda-feira mais ou menos. E essa, acho que está sendo bem interessante para o torcedor do Corinthians.